aqui é a Raíssa Michel, esse é o canal Biblioteca Fantástica e hoje eu vim fazer algumas indicações de livros para vocês baseados em algumas leituras anteriores. As indicações que eu vou fazer hoje por aqui são daquelas que, se você leu este livro, provavelmente vai gostar desse outro também. Não é exatamente que os dois livros sejam muito parecidos ou cópias um do outro, mas normalmente o público de um livro tem muitas chances de gostar do outro livro também. Eu separei 4 livros mais conhecidos que eu gostei bastante da leitura. E eu vou indicar outros 4 livros que vocês podem gostar, se por acaso tiverem gostado do outro livro também. E a primeira indicação é, se você gostou de A Guerra dos Tronos, do George R.R. Martin, que é o primeiro volume das Crônicas de Gelo e Fogo, provavelmente você também vai gostar de Trono do Sol, A Magia Dourada, do S.L. Farrell, que é o primeiro volume da trilogia Ciclo Nessântico. O que eu posso dizer desses livros que a primeira semelhança entre eles está na grossura, que vejam bem, são 2 belos calhamaços com histórias incríveis. São umas histórias que se passam em um outro mundo mais semelhante ao nosso período medieval. São do gênero fantasia. As histórias são contadas pelo ponto de vista de mais de um personagem. E ambos autores também não têm dó de matar aqueles personagens mais queridos, ou trazer aquelas mortes mais inesperadas. Possui tramas políticas bem desenvolvidas e, nesse caso aqui, de Trono do Sol, além da presença da religião, nós temos também a ciência. Em Trono do Sol, nós temos uma história que se passa no Reino de Domínio, mais precisamente na capital, Nessântico, que é onde fica a sede do governo e também da fé. Outra presença forte aqui nessa trilogia é a magia, e aqui nesse reino ela pode ser acessada de 2 formas. A primeira delas é através da religião, aqui no caso a fé conscienciana. A magia pode ser acessada fazendo uma espécie de prece e gestos com a mão. Essa forma de magia é controlada pelos líderes religiosos, que são responsáveis pelo treinamento do pessoal que tem indícios de magia. Há também um outro grupo, eles são ateus e eles fazem acesso à magia pela ciência e pela lógica. E o pontapé inicial dessa história parte de um conflito entre a religião e a ciência. Em um evento público em Nessântico, o líder religioso é atacado por um dos membros daquele grupo ateu que acessa a magia pela ciência. E quem acaba salvando a situação com uma magia super poderosa é uma iniciante da magia que não deveria ser capaz de realizar aquela magia. E assim nós teremos o desenvolvimento dessa história e também de toda a trilogia, que tem resenha aqui no canal, vou deixar nos cards e também na descrição do vídeo. Essa é uma fantasia incrível que eu não canso de indicar aqui no canal. É um livro sim que eu gostaria que todos aqueles leitores afiados de fantasia conhecessem. Eu conheci esse livro na livraria através dessa capa maravilhosa e também dessa frasezinha aqui de indicação do George R. R. Martin, que diz o seguinte: política, guerra, religião e feitiçaria em um mundo repleto de imaginação. Um lugar fascinante que estou ansioso para visitar de novo. E desde que eu li isso, eu adicionei esse livro na minha lista para ler. É uma fantasia também que tem uma nomenclatura própria para algumas coisas, que é um pouco difícil de entender no início da leitura, mas depois que a gente se acostuma, a leitura deslancha normalmente. E tem um glossário aqui no final do livro também para ajudar com essas partes. Minha segunda indicação é, se você gostou de Jogos Vorazes, da Suzanne Collins, provavelmente vai gostar também de Legend, da Mary Lu. Esses livros, que na verdade fazem parte de uma trilogia, são de distopia. Elas se passam em nosso mundo em um futuro próximo. E outra coisa em comum aqui desse livro é que a sociedade aqui possui diversas diferenças sociais. Em Legend, nós estamos em um Estados Unidos dividido. Ele não possui mais esse nome e uma parte se chama República e a outra Colônia. Na história vamos acompanhar a parte que se chama República, que vive em um governo opressor. E a República está em guerra com a Colônia. Dentro da República há uma grande diferença social entre a população. Os mais beneficiados são aqueles ligados ao governo ou ao exército. Os mais pobres enfrentam doenças, trabalhos desgastantes e condições precárias de vida. E a história desse livro e também de toda a trilogia será contada sobre 2 pontos de vista. Um desses personagens que conta a história é uma garota e está ligada ao governo e ao exército. E o outro é um garoto que é considerado um criminoso, que cometeu crimes contra o governo, mas a favor da população pobre.
Eu achei que essa é uma trilogia que me prendeu bastante, principalmente pois essa história vai revelando bem aos poucos as informações a respeito deste país, como era anteriormente e também como está o restante do mundo. Tem resenha dessa trilogia aqui no canal também, vou deixar nos cards e na descrição do vídeo. E a terceira indicação é, se você gostou de Harry Potter e a Pedra Filosofal da J.K. Rowling, provavelmente também vai gostar de A Arma Escarlate da Renata Ventura. Ambas essas histórias se passam em nosso mundo, mas coexistindo com um mundo com magia. Possui também um governo próprio a respeito dessa questão da magia e também escolas de magia. Se você não conhece A Arma Escarlate, esse é um livro considerado o Harry Potter brasileiro. E essa foi a intenção da autora ao escrever esse livro, pois ela dá continuidade à história do mundo de Harry Potter, onde paralelamente à existência de Hogwarts, há também escolas de magia no Brasil. Mas esse livro aqui vai levar em consideração todo o aspecto social do nosso país e também a cultura. Então aqui nós temos uma grande chance de encontrar uma mula sem cabeça. Outro fator para diferenciar é que os feitiços aqui são em tupi. A escola que vamos acompanhar nesse livro fica na cidade do Rio de Janeiro. O personagem principal dessa história, o Hugo Escarlate, é um morador de favela, que tem conhecidos envolvidos no tráfico da favela onde ele mora, mas que vai conseguir fugir dessa confusão ao receber uma carta para frequentar a escola de magia de Nossa Senhora do Corcovado. Esse é um livro que faz parte de uma série também, mas que até o momento só tem mais um livro publicado. E apesar de ser bastante baseado neste mundo de Harry Potter, ele consegue trazer muito bem a cultura e esses problemas sociais aqui do Brasil. E ao fazer essa leitura dá para ter aquela esperança de receber uma carta não para ir para Hogwarts, mas para frequentar uma das escolas de magia aqui do Brasil. Para quem é fã de Harry Potter e adora esse mundo, essa é uma ótima indicação para expandir esses horizontes e trazer toda essa magia aqui para o Brasil. A quarta indicação é, se você gostou de As Brumas de Avalon da Marion Zimmer Bradley, provavelmente vai gostar de A Caverna de Cristal da Mary Stuart, que é o primeiro volume da trilogia de Merlin. A semelhança desses dois livros, como vocês já podem estar imaginando, são as lendas arturianas. Ambos contam essas histórias de forma bem semelhante, mas também com algumas diferenças. E as semelhanças estão principalmente em relação à vida de Arthur. Mas em A Caverna de Cristal e toda a trilogia de Merlin, nós teremos a história contada pelo ponto de vista do Merlin e narrada em primeira pessoa, então é como se o Merlin estivesse contando a sua história pra gente. E como eu adoro o Merlin, esse foi um dos pontos que contou bastante para eu adorar essa história. A história aqui começa com o Merlin garotinho, alguns bons anos antes de Arthur nascer. E vamos acompanhar nessa trilogia desde os momentos do aprendizado de Merlin, suas viagens e aventuras e também sua relação com Ambrosius, Uther e Arthur. Pois teremos bastante aqui nesse livro do relacionamento do Merlin com os personagens Ambrosius, Uther e Arthur. Essa história, apesar de ter algumas viagens e algumas aventuras, não tem muita ação ou batalhas, pois isso também não era uma característica do personagem Merlin. E também é caracterizada por uma história mais lenta, mas isso não atrapalhou eu gostar muito dessa história. A única questão é que não vamos encontrar aqui a representatividade feminina que é vista em As Brumas de Avalon, pois as mulheres fortes que vamos acompanhar em As Brumas de Avalon não terão tanta importância na história da trilogia de Merlin. Mas eu vou aproveitar aqui para fazer uma indicação bônus das lendas arturianas, mas de uma forma bem diferentona, que vocês podem gostar também, que é O Rei do Inverno, o primeiro volume das Crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell. Aqui nesse livro nós teremos o personagem Arthur com algumas características um pouco diferentes em relação às outras lendas arturianas que estamos acostumadas, assim como alguns outros personagens que terão algumas características bem diferentes também. E aqui a história será contada pelo ponto de vista de Derfel, que é um soldado e próximo a Arthur. E em relação a essas duas histórias aqui, ambas têm resenha aqui no canal, vou deixar nos cards e também na descrição do vídeo. Então pessoal, esse foi o vídeo para trazer essas indicações de livros baseadas nessas leituras aqui. Espero que vocês tenham gostado. Contem pra mim aqui nos comentários alguns livros que vocês tenham lido, tem coisas em comum com outras leituras que vocês gostariam de indicar. Não se esqueçam de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal. Uma boa leitura e tchauzinho!